né, uma série com mais de 5 capítulos, né, não vai chegar nunca numa tela grande. Quem é que vai ao cinema para ver? Só se for montada de outra maneira, sei lá, aí outras, É, né, é, enfim. mas aí que tá. Agora, o nível de exigência das plataformas continua muito alto. As especificações da Netflix hoje para as séries, né, o mínimo raso, raso, raso é 4K RAW, o mínimo. Continua nesse pé, então não é pouca coisa não. Eu fiz agora uma série para o Canal Brasil, sobre dramaturgia brasileira, e a gente fez tudo em 4K e RAW. Consultamos, pode ser ProRes 444, 422, não, 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 RAW. O RAW, Porque o eles também DNG, pensam né, em o DNG. armazenar, né, o Weber? Eles pensam em armazenar, são coisas que têm futuro, né? É, São exato. trabalhos que vão ser É, armazenados. é, Tem o trabalho passageiro, aí já é é. outra coisa, né? Agora, você veja bem, até hoje o 4K não chegou no broadcasting. Até hoje. Ameaçou, aqui mesmo no Brasil, algumas plataformas lançarem experimentalmente e tal, e não colou. Por quê? Por causa de banda passante Hoje, por exemplo, hoje vai ter vendo aqui na chamada, transmissão do jogo Fla-Flu em 4K. em 4K. Então, agora, Você, quantas pessoas estão assinando o 4K? Porque houve uma onda, né? Houve uma onda aí de promoção de 4K e tal, e não pegou, não é pegou. muito pouca gente. É, porque o que que acontece? É, As companhias que fornecem o serviço, as chamadas telefônicas, né, elas não têm banda passante, né, para fazer, além de tudo que elas já fazem na telefonia, na televisão, ficar transmitindo em 4K. Não tem. mas eu Fica acho que aquela coisa daqui de a um frisar. ano já vai ter, né? Daqui a um ano já deve estar tendo um ano, dois, essa banda vai ser bem. É, não sei, E depois tem aquela matemática, né? Que você, que os fabricantes da própria TV, depois dizem assim, a televisão é 4K, mas você só vê 4K se você tiver a 2,5 metros do tamanho da tela, senão não vai. Eu tenho essa tabela, eu sempre mostro essa tabela para os meus alunos, É, né, a que distância e que tamanho de tela vale a pena ver em 4K, né. exatamente. Aí tem, Porque se você tem uma sala 3 por 4 metros, que é a média das salas de TV das pessoas, e você tem um televisor de 52 polegadas, você não vai desfrutar totalmente do 4K, né. Você não tem distância. você não precisaria, teoricamente, do 4K. Carlos, em onde Diga. que se encontra essa tabela? Eu posso mandar para você, Zaida. No É uma privado? ilustração. Infelizmente, não guardo os lugares da onde eu retiro as ilustrações que eu uso. Eu deveria fazer uma referência, mas essa tabela é muito boa. Eu encontrei na internet. Eu fico buscando material, né, e encontrei. Eu posso até ver aqui se a gente tem tempo, não tem muita gente aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, espera aí. Mas continua com o seu. Depois, se tiver tempo, Deixa eu ver faz se eu isso. acho aqui. É. Ah, Talvez eu tenha aqui. Eu estou com uma apresentação aberta, justamente aham. para fazer umas consultas. Talvez eu tenha. Está aqui, tenho sim. Eu Tá, maravilha. vou compartilhar a tela. Ok. E eu tiro foto.
Você Como a tirar foto. gimbazina, com a gimbazina que você Isso. ensinou. Ó, tá aqui, ó. Vou compartilhar a tela. Estão vendo aí? Ainda não. Oh, agora Não? sim. Entrou? Entrou? Tá vendo? Então, você Yeah, tem perfeito. no eixo de X, você tem o Aham, tamanho da tela da TV em polegadas, ok. começando com Aham, 20 polegadas até é, 140. No aham, eixo de Y, vertical, você tem a aham, distância do espectador em pés até a tela, né? ok. E aí Aham, você tem as zonas que se beneficiam do aham, 4K, do Full HD, uhum, do 720, né, uhum, e do Standard, yeah, né. ok, Esse ok. gráfico é Tá. bastante interessante, porque Yeah, você vê, né, se tem para você yeah, benefício, né, se você aqui você tem que dividir mais ou menos por 3 para ter yeah, a yeah, distância, né. yeah. Então, a 5 metros, né, você não tem muita Não. diferença entre o É, 720 e o yeah, 1080, yeah, né. não. Yeah, E também o 4K pega uma rabinha aqui, ó, só. Então yeah. essas 3 aqui estão quando você está a 5 metros de distância, você, né, você tem pouco benefício, Uhum, né. Mas é isso, a gente fica sempre na expectativa, né, de que você vai ok. mudar de casa e vai ter uma sala maior e que você Eu vou mudar possa de casa agora. vai? Vou, Então, tô, se tô você nessa, a minha vida está assim. Estou mudando não sei quando e sei para onde, para não ir, não tenho certeza. Então, é uma loucura. Mas estamos né. aqui, tentando ficar um pouco na terra, com o pé no É, chão. agora Mas isso é bom. eu não tô vou ampliar agora aqui, ó. Voltei, né, estou eu aqui. Uhum, tá. Então essa coisa da resolução espacial e resolução espacial não é tudo, também tem que lembrar isso. O próprio fato da ARRI ter demorado tanto tempo para lançar uma câmera 4K, indica isso, né. Resolução espacial não é o único fator de qualidade da imagem, inclusive esse curso, né, que chama Qualidade na Qualidade. Cinematografia, ele vai elencar 5 itens importantes de qualidade. E o primeiro é a resolução espacial, né, mas você tem a latitude, que é tão importante quanto a resolução espacial. Inclusive, eles pesquisando a visão humana, né, colocando as pessoas dentro de ressonância magnética funcional e exibindo filmes e fotos de teste, eles chegaram à conclusão que a área do córtex visual que é mais ativada quando a gente olha alguma coisa, é a área que discrimina a diferença de luminância, contraste. O fundamental para a visão humana não é a resolução espacial, é o contraste. Embora as 2 coisas estejam intimamente ligadas, né. Eu tenho um outro gráfico, que vai ser usado na apresentação, que relaciona justamente isso, resolução espacial, frequências espaciais, com contraste, né. E você vê que quando o contraste diminui, a percepção de detalhe fino cai, tá. Isso é um estudo feito nos anos 50, no início da televisão, por um engenheiro, chamado Otto Schady, um alemão que fugiu lá do nazismo e foi para a RCA, nos Estados Unidos, logo na época da guerra, ele foi para os Estados Unidos. E esse cara que fez, por causa da televisão, a televisão estava começando nessa época, ele fez um estudo, né, de percepção visual relacionado à relação entre a frequência espacial, os detalhes, né, quantas linhas você tem por uma unidade de espaço, milímetro, centímetro, né, e o contraste. Como você vai perdendo a percepção do detalhe quando o contraste diminui, quando o contraste cai. E esse trabalho foi um trabalho pioneiro que até hoje é o trabalho que se usa para calcular resolução espacial, né.
Uma coisa importante também, que isso já era conhecido nessa época, na época da guerra, mas que foi levado em consideração, é que nós, humanos, temos mais resolução espacial no sentido vertical, a gente enxerga mais detalhe verticalmente do que horizontalmente. E esse é o motivo pelo qual, toda vez que vem um formato novo de imagem eletrônica, eles aumentam o número de linhas, porque aumentar o tamanho da linha não tem tanta importância. A nossa resolução no sentido horizontal não é tão importante, mas você aumentar o número de linhas, você está aumentando a resolução no sentido vertical. Então, por isso é que por isso que tem alguns formatos de Full HD que comprimem, eles não são originalmente na captura 1080 por 1920, eles são 1080 por 1040, 1080 por 700 e tanto, certo? Porque você comprimir a resolução horizontal não é problema, você recupera depois e o cara nem nota, né? Então tem uma série de estratégias que são resultantes do estudo feito de como nós percebemos as imagens em termos de qualidade. Qual é o padrão humano, Homo sapiens, de qualidade, o que importa? Então, a resolução vertical importa muito, a resolução horizontal nem tanto. Isso é uma espécie de resumo da ópera. Perfeito. Ó, temos mais aí, quem é que está mais aí? Angélica, Rafaela, Rodrigo, né? Vocês podiam dar um alô aí, aparecer um pouquinho para a gente ver. De repente são pessoas conhecidas. Ninguém se anima, não? Vale São agora. tímidos, são tímidos. Não, o Ricardo a gente já viu aí. Rodrigo, Rafaela e Angélica. Angélica, muito bem, Angélica. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, nós estamos aqui com 13 minutos, né? Daqui a 2 minutos, quando fizer 15, a gente vê quantas pessoas tem, porque o que que eu preciso fazer para começar essa conversa? Eu preciso lembrar para vocês o programa do curso. Não o programa. Opa, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, senhor. Boa noite. Boa noite. Não o programa, os conteúdos, né? O que que nós vamos tratar? Rafaela também está aí. Pronto, já temos aí a gangue dos 5. 6 comigo. Então vamos dar mais um tempinho, porque aí eu vou ler para vocês, né, esse programa que estava naquela página de divulgação do curso, né? E a partir da leitura do programa do curso, vocês podem perguntar, porque o curso é bem extenso, parece que é muito tempo, né? São 9 sessões de 2 horas, são 18 horas, mas para o volume de conteúdo que tem, não é não. A gente não vai poder ficar muito contemplativo durante o curso, não. Vai ser uma coisa que vai exigir da gente uma atenção grande, né? Porque não tem muito. Se a gente quiser fazer, principalmente se a gente quiser fazer a última sessão do curso, uma retrospectiva para tirar dúvidas, a gente aí mais ainda vai ter que ser objetivo durante as 8 sessões anteriores, tá? Ok. Eu não estou preocupado, porque eu sei que quem for fazer o curso tem um nível de interesse grande, né? Então ele vai se concentrar aí, eu não vou precisar fazer nenhum tipo de ralentar ou de retomar nada, né. Mas a gente vai ter que ser objetivo sim, quer dizer, a as paralelas, as conversas paralelas e tal, vão ser meio que, Cortadas. cortadas, exatamente, não vai dar para ficar muito nisso No aí. blá, blá, blá. Uhum. Exato. Então já são 7h16. Tá, eu vou botar na minha tela aqui,
Vou reduzir. Estou aqui. E eu vou botar na minha tela essa página do curso. Está aqui, ó. Os 5 tópicos que o curso trata, né? O curso chama-se Qualidade na Cinematografia. Eu mudei aí a ligação entre as duas palavras, qualidade e cinematografia. O curso chamava-se originalmente Qualidade em Cinematografia, mas eu fui convencido por uma pessoa que tem um conhecimento de filologia maior que o meu, que em a é melhor do que em. Ele me convenceu. Eu não sou um filólogo, então nessa área eu sempre aceito sugestões, né? E, inclusive, você, quando vê, eu tenho um amigo meu que está para lançar um livro, né? Que é, não sei se é exatamente esse o título, mas Coisas que eu vivi. E aí eu lembrei a ele que se ele usa o tempo do verbo coisas que vivi, ele não precisa botar o eu. É lógico, Coisas que lógico. vivi já indica a primeira pessoa do É. singular, ele, né? E ele, em princípio, aceitou, mas depois ele voltou para o eu, né? A gente tem atualmente o ego está inflado, né? Não Uhum. tem nenhum anti-inflamatório para o ego. O laboratório que fizer um anti-inflamatório para o ego vai ficar milionário. Os egos estão muito inflados, muito, É. tá? A Então menos que seja um esses estilo, né? Aí acho que sim, um estilo. é, o Mas estilo é o homem, já dizia é, Buffon, né? exatamente. Então, olha, esses 5 tópicos de qualidade na cinematografia, o primeiro deles é justamente a definição da imagem, né? O que a gente chama de resolução espacial, tá? O objetivo qual é? É aproximar a nitidez das imagens que a gente captura daquelas que a gente percebe pelo olhar, né? Os parâmetros do olhar do Homo sapiens, o nosso olhar, eles são bastante conhecidos, né? Desde que se conseguiu estimar o número de células sensíveis à luz da retina, depois a compressão que elas sofrem, porque o nosso olhar também tem compressão. Não são não são todas as células sensíveis à luz, certo? Que tem o seu sinal considerado pelo córtex visual para avaliar uma imagem. Tem uma seleção e a taxa de compressão do nosso olhar é alta, por incrível que pareça, né? Por quê? Porque o que a gente quer, na realidade, quando olha uma coisa, não é ter uma resolução altíssima. A gente quer ter a melhor resolução É. para entender o que é aquilo, para utilizar aquela informação visual, né? Inclusive, eles estão alimentando os algoritmos da inteligência artificial para a imagem com esse conceito. A ideia não é ter uma altíssima resolução em todos os momentos. Essa resolução, ela vai ser variável, certo? Você vai ter muita resolução espacial quando precisar de muita resolução espacial. Se for uma imagem onde para aquilo que está sendo mostrado não há necessidade de uma resolução espacial muito alta, eles vão diminuir, né? Quando não for por nada, para economizar banda, tá? Que é bom, sempre bom economizar banda. Então, o primeiro tópico que a gente vai tratar no curso é justamente a resolução espacial, a definição, a qualidade intrínseca da imagem, né? Para poder justamente aproximar a nitidez das imagens captadas pela câmera daquelas que a gente percebe pelo olhar, tá? Para fazer isso, para chegar nesse primeiro ponto, eu vou dar uma introduçãozinha sobre o que é ver
e o que é o olhar que antecede, né? Olhar é uma coisa, olhar é simplesmente transformar fótons em elétrons na retina, né? A retina, numa analogia entre a nossa visão e uma câmera, né? O sensor da gente é a retina, né? E a gente tem uma retina com duas zonas bem diferentes. A gente tem uma zona periférica, que é a retina toda, como um todo, que é de baixa definição e pouca resolução cromática, porque essa retina como um todo, ela tem muito mais células chamadas bastonetes, que só são sensíveis à intensidade luminosa, mas que não resolvem cor, é o que a gente usa para enxergar à noite, por exemplo, né? E as células que resolvem cor, que são chamadas de cones, os nomes cone e bastonete têm a ver com a analogia da forma da célula, né? Qual é a forma dela? Os cones são de 3 tipos, né? Vermelho, verde e azul, e mantém a mesma proporção, né? A gente tem mais cones sensíveis ao verde, que é a cor que a gente tem maior sensibilidade, o olhar humano é mais sensível na faixa do verde, que é o meio do espectro, né? Menos no vermelho e menos ainda no azul, né? Porque tirando o céu, né, e alguns minerais, muito pouca coisa azul, né? Inclusive, o corante azul na antiguidade era o lápis-lazuli, que é um mineral raríssimo, só existe É. no Afeganistão e no Chile. Não tem nenhum outro lugar no mundo, você vê que e são lugares bem distantes, né. Então, a gente tem menos sensibilidade para o azul. E essa sensibilidade às cores, na nossa visão, na nossa retina, estão concentradas numa área muito pequena, aproximadamente 1 milímetro de diâmetro, chamada fóvea, né. Então eu vou começar, antes de falar em câmeras, em resolução de câmera, eu vou falar do nosso olhar. Eu vou falar do olhar e do ver. O ver é quando essa informação toda, de luz transformada em corrente elétrica, né, é processada pelo córtex visual primário, que é onde elas chegam, né, e devolvida para todas as áreas de memória do cérebro, né. Aí que a gente vê. E ver depende de informação acumulada. Você precisa ter cultura visual para poder ver mais. Isso é uma coisa que as pessoas acham que a gente nasce vendo, a gente nasce olhando. Ver, você precisa ter informação acumulada. Então, você sempre pode aprofundar a sua visão, você sempre pode ver mais. Isso é o grande barato de você trabalhar com imagem. Quanto mais você vê imagens, analisa essas imagens, mais cultura visual você tem e mais apto você fica para criar as suas imagens. Esse é que é o pulo do gato, e o objetivo desse curso é esse, certo? É analisar o que dá a qualidade na imagem cinematográfica, certo? Para você poder aplicar aquilo que você sabe do ver, tá, na criação das imagens. Esse aqui é o objetivo. Então, a gente começa falando, antes de chegar na definição e resolução espacial, eu vou falar do olhar e do ver, certo? E aí depois a gente vai entrar em resolução espacial e em definição da imagem. Ok. O segundo item que está previsto é a latitude, né? Em inglês a gente chama de dynamic range dinâmico, né? Que é a quantidade de níveis de brilho, de luminância, que uma imagem deve apresentar para reproduzir todas as nuances de luz e contraste que estão presentes na cena, certo? Então, quanto mais latitude, quanto mais range dinâmico você tem, né, mais níveis de brilho você vai representar, né? Isso é uma questão importante, porque, como eu disse aqui no início, para o olhar, o mais importante é a diferença de brilho.
Isso é que é o fundamento da visão, é a diferença de brilho. Como é que eles sabem isso? Colocando as pessoas em aparelhos de ressonância magnética nuclear e analisando como é que elas veem determinados filmes que foram projetados, filmes de teste, para testar como é que a visão se dá no ser humano, tá. Então a gente tem certeza hoje que a informação mais importante para a gente ver o mundo é a diferença de brilho, de níveis de luminância, né. Então isso a gente vai ser a segunda coisa que a gente vai tratar, vai ser a latitude, né, ou o range dinâmico das imagens. Em terceiro lugar, o terceiro item que determina a qualidade da imagem cinematográfica, a gente vai falar do espaço de cor, né. Todos os seres vivos, têm um desenho, né, um mapa de cores que ele percebe, determinado pela evolução da espécie, né. Então, determinados, animais têm visão mais noturna, por exemplo, um gato, ele tem de 5 a 10 vezes mais sensibilidade à luz do que nós humanos, né. Por quê? Porque é um animal que depende, para sobreviver, de caçar à noite, né. Então ele desenvolveu uma sensibilidade à luz muito maior do que a gente, porque a gente é um animal basicamente diurno, né. Na na antiguidade, lá no neolítico, paleolítico, a gente de noite entrava na caverna e ficava quietinho lá, né. Por quê? Porque lá fora a barra estava pesada, né. Estavam lá os lobos, todos esperando o jantar sair, nós sairmos, né. Então, essa diferença na visão e a nossa visão humana determina um espaço de cor. O que que é um espaço de cor? São as cores em termos de tonalidade, né, e de saturação, de quantidade de cor num determinado local da imagem, né, que a gente pode perceber, né. Claro que não tem, nem deve existir, num futuro próximo, uma câmera com um espaço de cor que se superponha ao espaço de cor do nosso olhar. Mesmo que eles façam câmeras que capturem e processem por computação quântica, né, que amplia muito a quantidade de informação, multiplica milhares de vezes a quantidade de informação que pode ser processada e guardada, a gente não deve ter, a curto prazo pelo menos, a estimativa é essa, câmeras cujo espaço de cor que elas capturem seja idêntico àquele que os nossos olhos veem. Dificilmente a gente vai ter, né. Agora, o desafio para o cinematógrafo, para o diretor de fotografia, né, é justamente se adaptar ao formato que ele está capturando, né. Então eu sempre digo, a primeira coisa que você deve fazer antes de começar um trabalho no audiovisual, começar a capturar a imagem em movimento, é conhecer os limites, né, técnicos do formato que você está captando, do equipamento que você está usando, né, para saber como é que você vai utilizar aquele equipamento da melhor forma possível, não deixando nenhum recurso de lado. Você vai utilizar o equipamento que você tem, o formato de captação que você vai usar, todo, de forma plena, né. Não vai deixar na porque que adianta você ter uma câmera, né, você tem aí uma Alexa, 6K, né, e se você não sabe exatamente o que que ela captura, você não vai correr atrás do limite, né. Você vai ficar com aquela mentalidade que você tinha quando você estava com um equipamento inferior, que capturava menos resolução espacial, tinha menos resolução de cor, né. Então a primeira coisa que a gente deve fazer, antes de começar um projeto, é analisar o formato de captação,
né? E os limites que o equipamento alcança para capturar as imagens, tá? E o espaço de cor, ele é muito importante, porque embora eu não estou me desdizendo que o mais importante é os níveis de luminância. É o mais importante, porque já mediram no cérebro, a atividade é muito maior na região que processa a diferença de luminância do que na região que processa cor. Então não há dúvida quanto a isso, a ciência já matou essa charada. Mas a cor, ela é o tempero da imagem, né, ela que dá o sabor, né, ela ou a ausência dela. Eu não tenho nada contra a captação monocromática, pelo contrário, gosto muito, sou um fã, né, adoro, Legal. acho, por É, exemplo, acho o filme Ida, é. do Uhum. eu acho um filme É, maravilhoso, é um filme em que polonês. polonês, do Paweł. É. Ele consegue, né, abrindo mão da cor, ele consegue contar uma história numa profundidade, né, que talvez a cor até atrapalhasse ele. O Tarkovsky, de quem eu sou fã de carteirinha, Uhum. fala isso. Ele tem um artigo muito interessante, você pode encontrar, tem uma página dedicada a ele, uma página memorial, onde tem esse texto. Ele fala da cor no cinema e fala que o uso da cor no cinema, normalmente, ele é gratuito. A coisa é Uhum. a cores, tem a representação da cor, mas por uma inércia e por uma coisa comercial, do que por expressividade. Não precisa ter cor, certo? Mas eles usam a cor porque, o público gosta, vamos fazer a cores e tal. Mas é muito interessante porque ele, Tarkovsky, quando usa a cor, usa com um rigor enorme. Inclusive, É, tem vários filmes dele que ele usa a cor em determinados momentos. Uma é. parte grande do filme é monocromática, é preto e branco, e de repente entra uma imagem colorida. Por quê? Porque naquele momento ele acha que a Tá, cor tá, tá. tem informação necessária e fundamental para contar aquela história, tá? Então, a cor não é o mais importante na percepção visual, mas ela é o tempero mesmo, ela dá o clima, a cor dá o clima. É aquela coisa que você, né, aquela noz moscada que você rala em cima do prato, é a cor, tá. Então a gente vai estudar bem, porque inclusive é onde tem grandes diferenças de espaço de cor entre formatos. Se você Eu vou mostrar para vocês algumas ilustrações durante o curso, que compara espaços de cores de vários formatos de captação e exibição, né. E vocês vão ver que, embora tenha uma parte central superposta, todos conseguem capturar aquela região mais central do espaço de cor, mais perto do branco, né, as pontas, principalmente nas ondas luminosas mais longas, de frequência mais baixa, os vermelhos, tem diferenças sensíveis entre os formatos, né. Nos verdes todo mundo é muito parecido, tem uma superposição grande, nos vermelhos, nos azuis tem menos superposição, mas nos vermelhos as coisas mudam muito, né. Então, você conhecer o espaço de cor do formato que você vai capturar um trabalho é importante para você saber até onde você pode ousar, né, até onde você pode ir. Porque a relação sinal-ruído, nessa região do vermelho, ela cai também. Você tem mais ruído por sinal do que no verde, por exemplo, que é a cor, né. As câmeras, como são extensões do nosso olhar humano, elas têm basicamente os mesmos limites, as mesmas limitações que o nosso olhar. Então você vê qualquer formato de captação, a hierarquia da captura de cores é igual à nossa. A gente vai encontrar sempre nas câmeras mais sensibilidade ao verde em primeiro lugar, ao vermelho em segundo lugar, com uma diferença já grande, tipo 60 e tantos para 30 e tantos, né? 60 e tantos de verde para 30 e tantos de vermelho.
E o azul fica sempre em torno de 10%, 8%, né? O azul, o que que tem de azul importante? O céu. E do céu cai chuva, que é muito importante, a água, né? Mas só isso, né? Não vem nada do céu. Então, a nossa sensibilidade ao azul, ela é sempre mais baixa e as câmeras também. A vantagem é que a relação sinal-ruído do canal do azul é muito alta. Então, como a frequência é mais alta, né, o comprimento de onda é mais curto, da cor azul, ela tem uma relação sinal-ruído muito boa. Então, não é por acaso que todos os canais de televisão do mundo, os primeiros a chegar, pegaram o azul como cor institucional. Aqui no Brasil foi a Globo, que foi o primeiro, a cor institucional da Globo foi o azul, quem chega em segundo pega o verde, e quem chega por último fica com o vermelho, que é a cor mais ruidosa. Não é por acaso isso. Isso um dia eu tive um insight, percebi isso, falei: "É isso", né, a CBS dos Estados Unidos também é o azul, que chegou primeiro. Quem chega primeiro fica com a cor menos ruidosa, né. Aí a gente tem o Professor, quarto. Diga, pode interromper, hein, pode perguntar já, ah, não precisa esperar eu acabar os itens não. Diga. desculpa, só uma questão assim. Essa relação do 10 bit, 12 bit influencia nas cores também? Esse é o último item, isso eu vou chegar lá, Rodrigo. Tá bom, Eh, então. Tem mais um Desculpa. item antes, aí eu vou chegar nesse item, tá. Então, antes disso aí, que a gente chama de, o codec, né, como é que você vai capturar a informação, você tem a resolução temporal, que é o número de imagens por segundo que você vai captar a cena, né. Como é que funciona a percepção de imagens em movimento? Por que que a gente vê uma sequência de imagens fixas quando exibidas, em sequência, em movimento? Vocês já se perguntaram, fizeram essa Você pergunta já? falou isso, né? Uhum. A gente tem, Zaida vai explicar? Zaida já fez curso, hein? É, eu sei, mas o marido chegou e está fazendo café, então para não atrapalhar. É, eu sei, Então, eu pensei, ele já falou isso e eu não vou já saber falei responder isso. porque eu tô aqui. A gente só consegue ver uma sequência de imagens paradas em movimento, porque entre uma imagem e a outra existe uma tela preta, que a gente chama de apagamento, certo? Se não tiver um apagamento entre um quadro e outro, você não vê imagem em movimento nenhum, você vê uma baralheira, né? Você vê o filme correndo, né? Então, o que que acontece? Quando o cinema começou, eram 16 imagens por segundo, tá? A gente hoje vê o Chaplin andando rapidinho, porque a gente está vendo projetado ou a 24 ou a 30, uma coisa que foi capturada a 16. Então, na época, eles não viam o Carlitos andando rapidinho, eles viam o Carlitos andando normal, porque era captado a 16 quadros por segundo e exibido a 16 quadros por segundo. Hoje, como a gente não tem mais exibição a 16 quadros, a gente vê, na melhor das hipóteses, no cinema, você vai ver a 24 quadros, e na televisão você vai ver a 30 quadros, né. Então ele fica andando rapidinho, mas não era assim, né. A gente tem aumentado essa resolução temporal, o número de quadros por segundo, né. Os videogames, por exemplo, a garotada já vê tudo a 60 quadros por segundo. A gente assistindo televisão ou vendo vídeo, né, a gente está vendo a 30 ainda, né. Então, a turma dos games está tendo mais informação por segundo visual chegando no córtex visual deles do que nós que estamos aí assistindo filmes e séries, né. Qual é a tendência? Já existem vários filmes que são capturados originalmente a 48 e a 60 quadros. Isso é uma tendência que se verifica, né,
mais pensando no futuro do que no presente, porque você não tem a possibilidade hoje, nem no cinema, né, nem na transmissão de imagens por cabo ou por broadcasting, de exibir, né, a 48 ou a 60 quadros. Mas, pensando no futuro, já se está capturando a 48 ou a 60 quadros, tá? Por Televisão que que é não importante? era quadros? Diga. Televisão era 60 quadros, né? Era 30. A previsão futura é 60 quadros. É Televisão. igualar o game. A Não, previsão é não. Eu igual. digo, a televisão, Ah, TV, se captava a 60 quadros, né? não, 60 fields. Não confunda frame com field. 60 fields É, é perdão. porque você tinha linhas ímpares, linha 1, 3, 5, 7, e entrelaçado com as linhas pares, linha 2, linha 4, linha 6, né? Então, isso foi um truque que eles utilizaram na origem da televisão, porque eles não tinham frequência, banda passante, para capturar toda a informação de cada quadro num único instante. Então, alguém teve essa ideia genial, o engenheiro levantou o dedo lá e disse: "Ah, não temos banda passante para capturar toda a informação de 30 quadros por segundo, por que que a gente não divide cada quadro em 2 conjuntos de linha e exibe eles com uma diferença de tempo tão pequena que o espectador não vai perceber?" E essa ideia foi aplaudida e foi assim durante muito tempo. Durante muito tempo a gente só viu imagens entrelaçadas. Então era 60 I de interlaced, em inglês, que quer dizer entrelaçado, né. Depois, quando a tecnologia evoluiu, a banda passante aumentou, eles fizeram progressivo, né. Então passou de 60 I para 30 P. P quer dizer que toda a informação, todas as linhas que formam a imagem eletrônica é formada por linhas, né, não eram mais exibidas em 2 campos de linhas entrelaçados numa diferença de tempo tão pequena que o olho não se dava conta, né. Então a gente saiu do entrelaçado e foi para o progressivo. Então hoje o padrão é 30 P, toda a informação capturada no mesmo momento, né. Agora, o destino é o 60p, e os videogames já são 60p, né. E a gente vai caminhar para isso aí, porque já tem a tecnologia, né, a tecnologia existente, né, a banda passante, a velocidade de processamento, a quantidade, de armazenamento, tudo isso já permite que você pegue um longa-metragem, um episódio de uma série, certo? E faça isso em 60p. Já é possível, sem fazer nenhum sacrifício de qualidade, né. Então essa vai ser a tendência. E o último item, que é o que foi levantado aqui, que ele perguntou, é o codec, né, de captação. Eu só vou fazer uma ressalva que eu já falei, algumas vezes, por que que a gente vê uma sequência de imagens paradas com um apagamento, com uma tela preta entre elas, em movimento? Que é a pergunta fundamental. Porque nós temos na nossa visão uma coisa chamada persistência retiniana. O que que é isso? Quando a retina é impressionada por uma imagem, o que que acontece? Os fótons da luz visível são transformados pelas células, cones e bastonetes em impulsos elétricos. E isso persiste durante uma fração de segundo depois que o estímulo de luz cessa. Então a gente consegue emendar na nossa mente uma imagem com a seguinte, mesmo tendo um preto no meio, um apagamento no meio. Por quê? Porque a informação persiste no cérebro, o sinal elétrico persiste no cérebro por uma fração de segundo, que permite emendar essa informação do quadro com a do quadro seguinte. Então a gente só vê imagens e movimentos porque tem essa persistência retiniana, essa informação que permanece
no nosso consciente depois que o estímulo cessou. Por isso é que a gente vê imagens em movimento. Não tivesse a persistência retiniana, se quando cessasse a informação visual de luz, o sinal desaparecesse do nosso cérebro, a gente não veria imagens em movimento. A gente só vê por causa dessa persistência, tá? E agora, então, eu vou para o último item, que é justamente o que ele perguntou, o codec de captação, né? Com quantos bits esse codec vai trabalhar, se vai trabalhar com 8, com 12, né? São sempre números múltiplos, né? 4, 8, 16, né? Ou 12, 24, né? O padrão atualmente é 12 bits de informação, né? Para representar as variáveis todas, a luminância, né? A cor, a informação de sincronismo que precisa existir, né? Para cada quadro suceder ao outro, né? Porque quando era película, era muito fácil, era uma coisa física. Você pegava uma fita de projeção, uma cópia positiva, você via um quadrinho, outro quadrinho, né? E o apagamento era mecânico, tinha um obturador que passava, fechava a entrada de luz. Quando isso acontecia, a luz não chegava no filme, vinha uma grifa, né? Uma coisinha, uma agulha de aço, entrava na perfuração e trocava o fotograma por um virgem, pedaço de filme virgem. Aí o obturador abria, expunha aquele pedacinho de filme virgem, vinha um outro apagamento, vinha a agulhinha de aço, trocava o quadro e assim por diante. No eletrônico é um apagamento, o sinal cessa, né? Tem um black, vamos dizer assim, uma não informação de imagem, e aí vem o seguinte, né? Então, os codecs hoje têm, no mínimo, a representação da informação, a luminância, crominância e sincronismo, em 12 bits, né? A digitalização introduziu questões novas na gravação da informação visual, né? Quando o sinal era analógico, o que é um sinal analógico? O sinal analógico é uma variação de voltagem, né? O sensor transforma, que nem a nossa retina, fótons da luz, né, que passaram pelo objetivo, formaram uma imagem. Essa imagem é projetada em cima de um sensor, que é formado por pontinhos, que a gente chama de pixels, né? E cada pontinho desse transforma aqueles fótons, aquela quantidade de fótons que está chegando ali, num impulso elétrico. Funciona assim, né? Você tem sensor para o vermelho, para o verde e para o azul, né? E você vai ter essa sequência, né? A cada quadro você vai ter todos os pixels que formam aquele quadro, você vai ter aquilo lá, né? Então, para gravar essa informação analogicamente, era só um sinal elétrico que variava de intensidade, né? Tinha uma frequência e variava né? Tinha muita luz, a curva ia lá em cima, tinha pouca luz, a curva ficava baixinha, né? O que acontece? No analógico tinha um problema sério, porque cada vez que você grava um sinal elétrico, você está gravando o sinal elétrico, a informação que está dentro dele, e o ruído de fundo do universo, né? Desde o eco do Big Bang, que está aí até hoje, né? Até todos os canais de televisão que estão transmitindo, de rádio, o carro que está passando na rua, a motocicleta que gera, né? Tudo que gera frequências eletromagnéticas é ruído. A gente chama ruído de fundo, né? Então, o problema do analógico é que cada vez que você copiava a sua informação, o seu sinal elétrico, você copiava junto o ruído de fundo. Então, eu me lembro que os editores, antigamente, tinham que fazer a edição numa geração só. Se o diretor chegasse e dissesse, olha, aquele plano que está lá, os 12 minutos, tem que ser trocado, ele não chegava, tirava o plano que estava aos 12 minutos e botava outro, porque isso ia gerar uma cópia do resto.
E a cópia destruía a qualidade, porque vinha todo o ruído de fundo de novo junto com a informação. O digital resolveu esse problema, porque ele transformou um sinal, a informação, que era uma variação de um sinal elétrico, uma voltagem que subia e descia, em zeros e uns, em bits, né? E aí criou uma outra questão que foi resolvida por um engenheiro americano chamado Nyquist. O sobrenome é sueco, eu sempre achava que ele era sueco, aliás, ele era americano. Esse cara descobriu com quantas amostras você tinha que tirar do sinal elétrico, porque o que sai do sensor da câmera não são bits, não são zeros e uns. Todo sensor é analógico, sai um sinal elétrico, uma variação de voltagem. Tudo que sai de um sensor de câmera é uma variação de voltagem. Depois que isso aí é composto com informação de sincronismo e bababá, que é construído o sinal de vídeo, é que ele é digitalizado. Só depois que ele é digitalizado. Por isso que é perigoso você acionar o ganho numa câmera. Porque quando você aciona o ganho, você está acionando no domínio do analógico. Então, você está amplificando a informação, o sinal elétrico, e está colocando ruído de fundo. Por isso que granula, quando você bota lá, né, mais 6 dB, a imagem perde qualidade, porque você está amplificando um sinal elétrico analógico. Ele não foi digitalizado ainda. Depois que ele é digitalizado, e aí o Nyquist tem o famoso teorema que ele estabeleceu, né, para você não perder qualidade de uma imagem, o número de amostras que você tem que tirar por segundo tem que ser pelo menos o dobro da maior frequência do sinal elétrico. Isso é o teorema de Nyquist, que é o que orienta a qualidade de todos os equipamentos de imagem, de som, que trabalham com digitalização da informação. Então, o último item que a gente vai ver no nosso curso vai ser justamente os codecs. Codec é uma palavra que é codificação, decodificação. Codification, decodification, né? É o sistema que codifica e depois vai decodificar a informação da imagem e do som, né? Então, a escolha do codec da captação vai determinar a qualidade, né? Então, não adianta você ter escolhido a melhor objetiva, Zeiss, não sei das quantas, ter colocado ela numa câmera, numa Alexa, não sei das quantas, se você gravar isso aí num codec de 8 bits, por exemplo, que transforma a informação, em vez de 10 ou de 12 bits, transforma para 8 bits, né? O que você vê na televisão hoje é 8 bits. O que é transmitido, tanto pelo cabo quanto pelo broadcasting, é tudo 8 bits, né? Mas, na origem, na captação, é tudo 12 bits. Então, isso aí eu chamo de a teoria do funil. Você sempre começa com muita informação, né? E depois, à medida que você vai chegando próximo do formato de exibição, você vai afunilando, vai eliminando informação, vai comprimindo, né? Descartando, até chegar no formato de exibição. Então, o formato de exibição para todo mundo é igual, mas a qualidade é diferente, né? Você, quando assiste na televisão um filme ou uma série, você vê que cada um tem uma qualidade intrínseca. Quando você vê uma coisa antiga que foi captada em standard, 480 por 720 pixels, que era o padrão do standard, você vê que a qualidade é muito inferior ao que a gente está acostumado a ver. Por quê? Porque a imagem era constituída por menos pixels, a imagem era captada analogicamente, não era digitalizada, né? Então, tudo isso contribui para a qualidade ser menor, né? Então, o padrão hoje de representação da informação é 12 bits, né? Mas isso está mudando também, né? Porque grava em 12 bits, mas o processamento dentro da câmera, quando o sinal está rodando dentro da câmera, ele roda normalmente a 24 bits.
As câmeras hoje processam a informação dentro delas a 24 bits. Depois, na hora de gravar, entra no codec, que é 12 bits. Tá? Então, esses são os 5 pontos que eu vou tratar durante o nosso curso. Vai ser isso aí e vai ser tratado. Tá? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Algum desses pontos? Não, eu tenho uma dúvida, porque, Sim. como eu disse, que eu estou mudando, não sei quando, mas vai ser logo. Até quando que esse curso vai durar? Ele começa no dia 23. 23 de Primeira maio. aula É. é no dia 23. As São aulas são duas. gravadas. As aulas são gravadas. Se você perder Aham, uma aula, você vai aham, assistir ela gravada. Só não vai ter a ok. possibilidade de conversar ao vivo comigo, Ok. certo? E vai terminar no dia 22 de junho. São 22 de 9 junho. sessões, Yeah, 9 sessões de ok. 2 horas. Sempre é um pouquinho mais, né? Eu não consigo ser tão preciso assim. Eu Sempre sei. É. é 2 horas de alguma coisa, tá? Ok. Isso é terça e quinta, né? Terças e quintas, às 7 da noite, nesse horário que a gente começou aqui, né? E eu Mas ainda estou no fuso horário diferente. E você tá aí com... Você tá quantas horas à frente? Hoje atrás, né? Eu estou Atrás? atrás. É 4 horas. 4 horas 4 horas. atrás. É o que, Los Mas eu Angeles? vou. Não, eu estou em Oregon, Corvallis, Oregon. Oregon. Mas eu É. vou mudar para Pensilvânia. Eu não sei exatamente quando que eu vou mudar, tá aquela coisa, Sei. aquela loucura. Aí Então fica vai ser mais uma próximo loucura. do nosso fuso horário. Quando vai para Aí fica Pensilvânia, mais fica próximo. mais próxima. É isso aí. Então, Então vou mas se ver. você perder alguma aula inicial, você vai ter Uhum. sempre a oportunidade de É. assistir gravado, e aí você pega as suas dúvidas, Uhum. anota e, Ok. particularmente, comunica comigo via WhatsApp Yeah. ou e-mail, o que você quiser, Yeah. e eu vou te tirar essas dúvidas Ok. pessoalmente, Tá tá? ótimo. Merci. Merci. Ok. Rodrigo, Angélica, Ricardo, dúvidas? Não. César tá aí, Cezinha? Hum? Sem dúvida. O programa é autoesclarecedor, né? Tá explicado direitinho o que vai ser tratado. O nível de aprofundamento, ele tem uma compatibilidade entre todos esses tópicos. Quer dizer, eu não vou pegar um dos tópicos e aprofundar mais, não vou entrar na física da coisa, né? Por exemplo, o que distingue um sensor do outro, basicamente, é o que a gente chama de eficiência quântica, que é a capacidade daquele pixel transformar fótons em elétrons. Quanto mais ele consegue transformar todos os fótons que chegam nele, ou o maior número possível, ele é mais eficiente. A gente chama isso de eficiência quântica, certo? Isso é um fator importante num sensor, né? E o outro é a tal da relação do sinal-ruído, né? Porque como ele é analógico, o sensor é analógico, ele está sujeito ao ruído de fundo que existe aí, né? Antigamente a gente tinha uma aula de ruído de fundo, quando a televisão saía do ar, aquele chuvisco que ficava na tela, aquilo é o ruído de fundo. Ali tem tudo, tem toda a radiação eletromagnética que está presente no éter, no espaço, estava naquilo ali. Então era bom que eu usava como exemplo. Você quer saber o que é o ruído de fundo? É aquele chuvisquinho da televisão. Aí não tem mais, você não tem o exemplo, mas é aquilo ali, né? Tem desde o eco do Big Bang, da origem do universo, até a moto que está passando para entregar a pizza no seu vizinho. Está tudo ali naquele ruidão, né? Ok. Então, a gente tem as escolhas o conhecimento que eu vou passar para vocês vão permitir, essas escolhas são sempre no sentido de obter mais qualidade com a tecnologia que existe hoje, certo? Se durante o curso aparecer
né? Outro dia apareceu uma câmera que grava em 12K Uau! por linha. Já estão fazendo, já tem filme captado em 12K. Tem gente que não está usando para filme, mas está usando para fundo, para captar background, né? Tem gente que está usando para captar o filme e tira planos de 4K da imagem de 12K. Você faz um geral em 12K e depois tira o close e tal, só que não muda o ângulo, né? A inteligência artificial tem que inventar uma forma de perspectivar. Oh, E boy. você faz um plano só, o filme inteiro, a cena toda, você faz um plano só, e depois um programa dá a perspectiva, como se a câmera tivesse mudado de posição. Eles estão trabalhando nisso, gente. Não está pronto ainda, mas eles estão falando nisso. Tem papos da internet, da engenharia de imagem, que já está falando nisso. Você pega os 4K numa região e aí você aplica um algoritmo e vai perspectivar como se a câmera tivesse mudado de posição. Eu falei, gente, para com isso, né? Onde é que vai ficar a minha profissão? Não vou nem mais escolher. O cara bota a câmera parada em frente da cena e depois tira a perspectiva como se tivesse mudado o eixo da lente. Putz, né? A nossa profissão não está ameaçada ainda pela inteligência Ah, mas artificial, vai estar. Mas vai estar. mas já já vai chegar lá, né? É. É, Eu acho que eu eu já acho que a estou única. com, eu já estou numa idade que eu, né, tenho aí mais, sei lá, se eu seguir meu pai, que viveu 100 anos, eu tenho mais 20 e poucos, 23 anos para viver, se eu for até os 100 como ele foi, né? Então, eu vou ver isso. Se for para a inteligência artificial fazer todas as imagens daqui de um certo ponto para frente, né, a gente vai ficar. Agora, alguém tem que instruir, né? Alguém tem que dizer: "Inteligência artificial, eu quero uma imagem em movimento de um palhaço montado num burrico, né, no fundo do mar". Aí você tem que O negócio é complicado. complicado, né? Mas eu acho que ainda vai ter um tempinho para a gente se divertir fazendo imagens em movimento, não é uma coisa que vai ser de uma hora para outra não. Mas Claro, é um. tem uma vanguarda aí, né, que É, está fazendo já algumas coisas, mas não, a gente não está morto ainda, né. não, E eu mas tenho brincado muito com o Chat GPT. Eu faço Oh, umas boy. Você faz mesmo? Você brinca com Eu ele? não, eu quero sair correndo. O meu marido está Não, metido nisso com os filhos, eu eu me não quero divirto saber. muito. Sabe o que eu tenho Ah, feito com não. ele? Eu escrevo um primeiro parágrafo de uma história bem louca, né, E e ele aí peço para completa. ele continuar. Aí eu falo: "Chat, continue essa história, por favor". Aí e começa bem louco, a história é bem louca, sabe. Um burro sem cabeça está numa pradaria, aí um moleque dá um chute no quarto traseiro aí eles saem disparada, eu monto um começo bem O surreal Bibo, e peço para ele continuar. E ele vai muito bem. Ele vai. As histórias são ótimas. Eu estou guardando. Eu abri uma pasta no meu computador chamada Conversas com o GPT. E eu estou me divertindo muito com ele, porque ele tem. O terceiro parágrafo sempre começa. Entretanto, sabe? Primeiro ele dá. O que ele faz? Ele usa toda a informação que está na internet como, né, inclusive não até 2023, ele só usa informação de 2022. Se você perguntar alguma coisa do governo Lula, ele não sabe nada, porque para ele o Lula não foi eleito ainda. Porque ele está no banco de, sabe, não tomou posse ainda. Foi eleito, mas não tomou posse. Então não tem nada. Se você perguntar qualquer coisa do governo enfim, em 2023, não vai ter nada, né? Mas, se você fizer uma pergunta qualquer mais genérica, o que ele faz? Ele pega todo o banco de dados que existe na internet, analisa a sua pergunta e vê a sequência de palavras mais provável que respondem à sua questão. Funciona assim, certo? Só que ele tem autoaprendizado. Isso é o medo. As pessoas que têm medo que ele É. fique consciente e que se vire contra nós, é porque é um algoritmo que vai se instruindo, ele vai ficando cada vez mais espertinho.
Ele vai, né, cada vez que você pergunta alguma coisa para ele incorpora a estratégia da sua pergunta, né, na metodologia dele. Então é uma coisa que É, não tem fim, é. né. Tem aquele Mas, filme, quer dizer, por enquanto eu estou brincando com ele, se ele eu pode sei. me dar um Mas olha, tem 2 filmes que já aí no Brasil, pelo menos um, eu vi no Brasil, que é eu não sei se é She or Her com o Joaquim Phoenix, que ele conversa sim, com o Samantha, o isso, nome da coisa. eu E vi tem uma esse outra, aí. Ex Machina, não sei se aí teve Não, uma esse eu não vi. é Ex uma Ex Ex Machina. Machina. Ex Machina, ela é uma criação, ela acaba, no fim, matando o criador e sai para o mundo. Assim É, como em Westworld, a é, Maeve é, saiu e depois é. voltou. E No é um fundo, é o negócio. Doutor Fausto, né, revisitado, né, e o Frankenstein também, a criatura que se rebela contra o criador. Exatamente. Isso tem. Isso isso aí é um tema recorrente da criação humana, né. Eu tenho vários artigos sobre isso. Se você quiser, eu te mando. Ah, me manda, me manda. Eu gasto grande parte do meu tempo de pesquisa atualmente com inteligência artificial. Eu estou fixado nisso aí, porque é o futuro, né? O futuro já está aí. É, o futuro já chegou. Se O você não, futuro não já se chegou. ligar, É. né? Mas você me deu uma ideia agora. A Ah, criatividade, fazer um negócio, depois vamos ver. Ah, então, interessante. começa a conversar com ele, porque é bacana, tem proveito. Ele se aproveita de você, mas você também se aproveita dele. É uma relação equilibrada. Porque os meus filhos e meu marido dizem: você está perdendo tempo, você está reagindo que nem uma mulher medieval, está virando as costas para a realidade. Então, mas agora você me deu uma ideia. Mas a gente tem que marchar com os tempos. Eu acho que É, tem muita gente que está enfiando a cabeça no buraco, dando uma de avestruz. avestruz, eu Não sou uma. adianta, é irreversível. Essa questão veio para ficar. Tem riscos? Tem. Agora, eu tenho Tem. conversado, essa palestra que a gente teve no Olhar Eletrônico, nos Amigos do Olhar Eletrônico, esse cara que foi lá conversar com a gente é um bam-bam-bam aí, ele é da Escola Paulista de Medicina, é um cara que é formado na área médica e na área de informática, junta as duas coisas. E ele fala que há um exagero nesse, nesse risco levantado da inteligência artificial atingir uma autonomia, e ganhar uma autonomia total e poder fazer o que quiser com a gente. Ele diz que não é bem assim, né? É. Ele até lembrou as leis da robótica do Asimov, né? O Asimov, Uhum. quando começou a escrever sobre robôs, ele criou, né, as 5 leis da robótica, que o robô não pode se virar contra o homem, o humano, tal. Tem lá aquela. E ele diz que a gente não está com um risco tão grande. Mas o que acontece, que pode acontecer e talvez vá acontecer, é uma certa irrelevância do humano num grande número de áreas de atividade, né? Uma irrelevância pelas, né? Nós vamos ser, em muitas Superficialidade não coisas, tem. ser substituídos, né? É. Por exemplo, os veículos autônomos, Acontece de uma certa forma, né? não é? Os veículos autônomos vão vir aí. Negócio, motorista é uma profissão sem futuro mesmo. Certo? Porque não é tão complicado você, fazer um veículo que dirija sozinho, né. Eu tenho um Tesla e tem esse tal de piloto, mas eu não ponho isso nem morta. Não ponho mesmo. E Não, tem já tem. táxi, Outro dia e vi um tem vídeo táxi. em várias cidades, exato, já tem É, táxi sem é, motorista, em várias é. cidades já tem. É de 10 da noite até as 5 horas da manhã em São Francisco. É, né, sem Já deu, motorista. sem motorista. O filho de uma amiga minha Bom, fez pelo menos você não questão. tem que ouvir falar: "Pô, o Corinthians", não, É, aquele papo você é poupado. é, é.
Mas tem, existe. Ricardo, você está com o som cortado. No mínimo, uma experiência interessante, né? Você, Não, eu não faço isso nem gosto. Você não... Zaida, você não vai usar o seu piloto automático? Não. Nem quando você estiver cansadona? Não. Quando eu ponho o cruise control. Mas em que eu dá a direção do meu carro para o carro dirigir. Meu filho faz Sozinho, isso em não. Los Angeles, sozinho, em Los Angeles. Eu disse, você é mas maluco. você tem uma coisa de poder dividir, né? Você usa ele como consultor. Não, o meu filho fica assim, com as mãos aqui e o carro dirigindo sozinho. Eu disse, você é maluco. Não faço. Eu, como já abandonei o automóvel próprio há muito tempo, eu sou uberiano, já, eu não vou ter que enfrentar esse dilema, né? E eu O Uber gostava também vai mesmo era de acabar. motocicleta. O Uber também vai acabar. Vai acabar, Uber sem motorista. Uber sem motorista, Vai chamar o carro. Não, e você vai chamar o carro na rua assim, e o carro vai vir, o carro está passando vazio, sem motorista. Você vai, o carro para, abre a porta sozinho. É uma coisa, né? E aí o aperfeiçoamento vai ser isso. Para quem é viciado em papo de futebol, vai ter um programa, né? Você entra no táxi e fala, e o seu Palmeiras, hein? Aí o programa começa, pega as informações dos últimos jogos do Palmeiras, e vai ter isso, você vai ver. Isso é o desdobramento do táxi sem motorista, vai ser o time do motorista virtual. É isso aí. Ai, somos Mais alguma obsoletos. dúvida em algum ponto? Esse curso, ele não vai... Eu não acredito em milagres, vocês me conhecem bastante para saber que eu sou um cético. Mas ele tem a possibilidade, vocês conhecendo essas variáveis, essas 5 áreas em que as variáveis podem melhorar a qualidade da imagem, ele pode ajudar muito esse planejamento, né, da cadeia produtiva do audiovisual, porque nós somos um elo intermediário. Eu sempre digo, o diretor de fotografia, quando chega, todo mundo já fez o trabalho. O diretor de arte já fez o trabalho dele, o figurinista já fez o trabalho, o maquiador, né? A gente chega para capturar aquilo ali. Então, o que a gente precisa fazer? Conversar antes com todos eles, para não ser surpreendido, não chegar no set, está tudo pintado de roxo, fúcsia, uma cor ilegal. Você vai olhar o espaço de cor da sua câmera e falar, puta, essa parede aí está fora, não vai ser dessa cor. Ela vai aparecer com a primeira cor dentro do espaço de cor da câmera. Então, trabalhar com todos os colaboradores é uma coisa que vai permanecer. Você vai chegar no set estando já informado do que você vai encontrar, né? Mas aí você captura essa informação, né, no seu suporte, lá no seu codec, e a coisa segue. Aí ela vai ser editada, tá? E você vai voltar no momento da finalização. E a finalização está ficando também sofisticadíssima. Por quê? Atualmente, você tem uma plataforma de finalização, eu me esqueço os nomes, mas o conceito é o seguinte, ela pega qualquer imagem gravada em qualquer codec e abre essa imagem para 30 e tantos bits linear. E aí você trabalha corrigindo cor, corrigindo o contraste, nesse espaço enorme, linear. E depois você pode recodificar para qualquer formato existente de exibição. Uau! Isso tem um nome aí, eu sou meio ruim para os nomes. Se vocês quiserem, eu vou dar uma mini olhada aqui, uma colinha. Vou voltar para a minha apresentação aqui e vou ver se eu tenho, porque é uma novidade muito importante essa aí, é uma coisa que veio para ficar. Eu devo ter aqui, vou procurar aqui. Só uma perguntinha rápida, professor. Sim, pode perguntar. Nesse curso, a gente também vai falar um pouco de foco, a relação assim. Vai tratar, quando
for tratar da parte da captura inicial, né, latitude, tudo, a gente vai considerar en passant, não é, mas vamos considerar plano focal, profundidade de campo, aberrações óticas, né, tudo que influencia na captura. A primeira etapa da captura é a passagem da luz pela objetiva, né. Uhum. Sempre tem perda, não existe milagre, né, a entropia reina no universo, você sempre que processa alguma informação, você perde parte dela, né, mas o que a gente faz quando desenha um processo, cria uma cadeia de procedimentos para capturar a imagem em movimento, é minimizar essas perdas. Então você vai escolher a objetiva que perde menos informação, que te dá, né, uma perda menor, vai escolher um sensor também que consiga capturar quase tudo que a lente objetiva produziu, né, depois você vai usar um processamento dessa informação também que tenha o mínimo de perda, você está administrando as perdas. O que a gente faz, em termos de informação, o que faz um diretor de fotografia, é administrar perdas, porque elas sempre vão existir. Você só pode minimizá-las, você não pode acabar com as perdas. Não existe nenhum processo no universo que não envolva entropia. Tudo tem perda, né? Se você analisar a própria história do universo, né, no Big Bang estava tudo que existia, toda a informação, toda a matéria, toda a energia, concentrada num ponto, certo? A partir da explosão do Big Bang, a entropia, a desordem só aumenta. Estava tudo organizadíssimo num ponto só, tempo e espaço, num ponto só, tudo concentrado. A partir da explosão, a entropia só aumenta. A projeção para o final do universo, daqui a alguns bilhões de anos, é o escuro total, porque as estrelas e as galáxias vão estar tão Tá distantes tudo umas das morrendo, né? outras, porque o universo Morrendo. está se expandindo, certo? Que o céu vai ser negro. Em qualquer lugar do universo, se você olhar para o céu, não tem nada. Está tudo muito distante umas coisas das outras. Então, a gente está sempre administrando perdas. O que esse curso vai dar para vocês é a possibilidade de minimizar essas perdas. Isso é que a minha oferta para quem fizer o curso é aprender a minimizar as perdas possíveis, né? É isso que eu me proponho a fazer, dar o caminho para que a gente consiga minimizar as perdas na captura de imagens em movimento. O objetivo é esse. Professor, uma dúvida. Posso falar? Hum. Oi. Eu não sou diretora de fotografia, na verdade, eu sou roteirista e estou indo para a direção agora, estou estudando linguagem e tal. E eu queria aprender a conversar com um diretor de fotografia. Então, é fundamental não só conversar, não. Eu acho que o diretor é o maestro da orquestra, né? Uhum. Quando o maestro conhece os instrumentos, ele tem uma outra postura. Tem uma história, vou contar uma historiazinha rápida do Villa-Lobos regendo a orquestra da Rádio-Televisão Francesa, na gravação das Baquianas Brasileiras. Está lá ele regendo a gravação na URTF, e aí um fagotista falou: maestro, perdão, maestro, né? Mas essa nota que está escrito na minha partitura, o fagote não alcança, ela está fora do domínio do fagote. Ele falou: eu sei, eu que escrevi essa partitura. Então, mas eu não estou entendendo, maestro. Ele disse: eu quero o som que você vai produzir ao tentar dar essa nota. Então, é muito isso. Eu acho que o diretor é o maestro. Então, quanto mais ele conhecer as limitações de cada aspecto, né, porque ele está regendo tudo, a arte, ele está orientando tudo, a arte, a fotografia, a maquiagem, o figurino, tudo está sob a supervisão do diretor que tem a ideia do filme pronto na cabeça, né? Então, se você tem conhecimento nessas áreas, você vai poder não só conversar, como pedir.
Entendeu? Que é importante você... Exatamente isso, a conversa é para saber o que pedir e saber também o que estão me Exatamente. oferecendo, né? Porque também, como eu estou Exatamente. começando, eu também estou trabalhando com diretores de Porque fotografia não, iniciantes. não é Então, tá todo mundo que as pessoas, não é que as pessoas vão esconder de você nada. Não tô julgando dessa forma, certo? Um diretor de fotografia não vai te colocar a par de alguma coisa, certo? Mas ele pode, pelo andar da carruagem, da produção, pelos recursos que ele sabe que ele tem, ele pode não mencionar para você alguma solução. Não é mau caratismo, não. O cara está pensando pragmaticamente no que ele pode fazer com o dinheiro que tem. Mas aí que tá, se você tem uma baita ideia, que vai custar um pouco mais caro, você pode convencer o produtor. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? De você ter uma ideia muito boa que vai aumentar a qualidade do filme num determinado momento, numa determinada sequência, e você fala com o produtor, fala com o diretor, mas fala com o produtor também, né. Então, o produtor também tem conhecimento técnico para você poder explicar, não como para uma criança de 4 anos, mas poder explicar com toda a profundidade que a coisa tem, é muito bom. Então, eu acho que você não vai perder nada fazendo o curso, porque você vai criar um repertório que vai te permitir não só dialogar, mas pedir coisas, solicitar coisas, tá? Olha, Então é importante. Olha, obrigada. eu achei aqui chama-se ACES, Color Hyperspace, e trabalha em 16 bits linear. Vou mostrar aqui só o esquema para vocês. Deixa eu só compartilhar a tela. Eu estou compartilhando não, né? É, vocês estão sem som, os dois, Zaida e Ricardo. Eu tô, Estava compartilhando, mas saiu. eu não estou compartilhando a tela, espera aí. Não. Agora eu vou compartilhar a tela. Estão vendo aí? Ainda não. Agora Sim, eu sim. estou vendo. Tá É. vendo? Tá, então é isso aqui, ó. Chama-se Aces Color Hyperspace em 16 bits. Foi a Academia Cinematográfica de Hollywood, a mesma que dá o Oscar, né? A Academia de Cinema, que homologou isso aí com o trabalho da ASC, American Society of Cinematographers, da Associação Europeia de Diretores de Fotografia. Então é um trabalho conjunto, não é uma patente, não tem nenhuma patente envolvida, é aberto, qualquer fabricante de plataforma pode usar o ACES no seu computador, na sua plataforma. Então é uma coisa bem interessante, porque não envolve patente, não é que nem o Technicolor, que escravizou Hollywood durante anos. Então você tem um esquema aqui, ó. A câmera, eles estão dando o exemplo aqui de uma F-75 da Sony, né? Captura a imagem RGB, né? E grava em 10 bits 444, S-Log, S-Gamut, em digital, formato DPX. Aí entra nesse ACES, essa informação, ele abre o sinal de 10 bits logarítmico, né? Ele manda para 16 bits linear, né? Usando esse LUT aqui, ID LUT, com matriz de 3 por 3 pixels. Aí no ACES, com esse sinal aberto, né, você faz todas as modificações que você quiser, né, com esse sinal bem aberto, você pode monitorar, né? Você tem a possibilidade, inclusive, de monitorar num formato menor, num espaço menor, né, em REC 709, mas você está mexendo em 16 bits linear. E depois você volta a codificar, certo? Para o formato de exibição que você quiser. Então, isso aqui é o estado da arte, né? 16 bits linear para mexer e depois exportar, pode ser de novo para logaritmo, 10 bits, 444, 422, o que você quiser. Ele aceita tudo,
porque justamente não tem nenhuma patente envolvida, né? É muito interessante por isso. Então, eu vou falar, inclusive, de coisas que não são só da captação, mas que são da finalização também, que faz parte, né? O diretor de fotografia sai num determinado momento, quando acaba a captura, a filmagem, a gravação, mas ele volta depois. E tudo que você fez na captação é em função da finalização. A gente está sempre com o olho no futuro. Você está sempre pensando como é que eu vou fazer lá na frente para chegar no resultado que eu quero, né? Então, Angélica, isso te dá uma dimensão da importância de você conhecer não só a captação, mas as possibilidades da finalização, né? Porque não faz milagre, você pode até tirar um pedaço fora, você tem um objeto na cena que você, depois que a captação terminou, você: "Puta, naquele relógio de parede ali, puta, aquilo é muito ruim". Você pode, se você tiver verba, você pode retocar aquilo pixel a pixel e tirar o relógio da parede. Você pode fazer tudo atualmente, né. Agora, tudo tem um preço, então é mais fácil você pensar antes com a arte: "Será que a gente precisa botar aquele relógio na parede ali? Não vai ficar Isso, né, mas esquisito?". com relação à Mas, lente, né, movimentação de câmera, é muito importante o diretor entender dessas questões também para construir o filme, né? Quanto mais o diretor tem conhecimento, mais ele consegue orquestrar e dirigir. Porque dirigir é isso, você está pegando pessoas altamente qualificadas nas suas áreas. Você não vai ensinar um diretor de arte a decorar um set, você não vai ensinar um figurinista a criar um vestido de gala, nada disso, você não vai. Você vai orientar na direção da história que você está contando, né? Dizer se gosta ou não gosta, né? E também mas o gostar e o não gostar, na realidade, é um grau de adequação. Eu tenho um pouco de implicância com essa coisa de gostar e não gostar, porque é uma coisa meio infantil: "Ah, não gostei", né. Não é, não é adequado, não se adequa ao filme que eu estou fazendo. É isso que acontece. Senão fica um papo meio de jardim da infância: "Ah, não gostei". Por que que não gostou? Você tem que, né, você tem que normalmente a pessoa que tem conhecimento, ela nunca fala: "Não gostei". Ela sempre diz: "Olha, eu não acho que seja adequado, nesse projeto atual, você ter, esse elemento no cenário", né. Por isso", tá. A gente está chamando atenção para uma coisa que não tem interesse no filme, tá. Mas é mais complexo do que simplesmente gostei e não gostei. Gostei e não gostei é o reducionismo total, você está reduzindo tudo, né, Tem mais acordei com o conversa, ovo né? acordei com o ovo bom, virado hoje, hoje eu estou é, chato, hoje eu não estou gostando de nada. professor, rapidão, é uma coisa, Não, não, fica à vontade. voltando à questão da captação, Sim, e hoje esses perfis de cor, a gente temos S-Log, S-Log 2, S-Log isso. 3. Como funciona essa relação, assim, tipo, Então, é uma escolha a mais que você tem, uma escolha refinada, porque o que que é logaritmizar o sinal de vídeo, né? A logaritmização é feita depois até da transformação da digitalização. Você tem o sinal analógico saindo do sensor, né? Ele vai ser digitalizado e depois que ele é digitalizado é aplicado um algoritmo logarítmico que estende. A logaritmização é uma forma de estender a informação, como se fosse um elástico que você estica. Certo? Então você cria mais pontos para poder mexer. A logaritmização é simplesmente isso, é você estender o sinal, né. E aí você tem vários tipos de algoritmo de logaritmização que estendem de forma diferente.
E aí você vai conhecendo como é que eles trabalham, como é que eles estão esticando o seu sinal de vídeo, você vai poder escolher qual é a curva logarítmica que você vai querer usar para fazer aquela captação. Inclusive, você não precisa usar a mesma curva logarítmica o filme inteiro. Por um determinado, por exemplo, você vai gravar no meio-dia numa praia debaixo do sol, certo? Você tem um contraste absurdo. Então você vai procurar uma curva logarítmica que atenue esse contraste e estenda mais a informação, controlando as altas luzes. É isso que você vai procurar. Qual é a curva que faz isso melhor? Então, naquela sequência, você vai usar aquela curva logarítmica. Mas pode ser que numa sequência dentro de uma casa, no interior dia, você não precise de estender tanto, porque você não tem a areia branca, você não tem nenhum valor de luminância tão alto assim que justifique você usar aquela curva. Então, esse tipo de conhecimento é que vai permitir você, como diretor de fotografia, fazer as escolhas, porque é isso, as câmeras cada vez têm mais escolha, Sim, certo? eu tenho filmado assim as minhas coisas muito em S-Log 3, S-Log 3. mas eu percebi que como as minhas baixas, como os lugares que estão mal iluminados, quando eu Sim, fui fazer a correção de cor, craquelava muito o sei, preto, vinha ruído, isso, pixelizava. pixelizava assim. Aí É. eu tô querendo entender melhor essa relação assim das baixas É, luzes e o das log, ele altas. faz isso, ele estende, né? Só que as baixas é onde ele levanta menos, certo? Então, quando você força na finalização a extensão das baixas, você corre o risco de introduzir ruído, porque o ruído que eles apresentam é uma média, mas cada região do sinal tem um nível de ruído diferente. Entendeu? O filé mignon do sinal que a gente chama as médias, né, onde está a pele do rosto, tal, os níveis mais comuns e de interesse de luminância que você tem na imagem, né, você tem uma relação de sinal-ruído muito melhor, muito mais alta do que nas baixas, né, o que está no escuro, ou nas muito altas, o que está estourado. Tá? Então, essa coisa de como é que eu vou trabalhar as baixas, né, é uma questão de você testar outras curvas, né. Se você, não dá tanta importância na hora de captar as baixas, porque normalmente o que que a gente fazia quando você queria ter uma latitude maior? A gente trabalhava com mais fill light, com mais luz de recheio. Para ter quando era negativo, para ter detalhe registrado no negativo, para depois, quando ia marcar a luz de cópia, aquele detalhe resistir mais quando você aumentava a luz da cópia, ele não ficar preto, certo? Então você protegia aquilo botando um fill light. Isso não modificou tanto no digital. E hoje você pode ter o mesmo procedimento. Se você quer ter uma imagem com mais latitude, certo? Você tem que, na hora da captação, medir com o seu spot meter, ou olhar no monitor, no waveform, qual é o nível que está aquilo ali. Porque o que está entre 5 e 0 e o preto, certo? Na escala IRE, entre 5 e 0, vai Uhum. ser problemático com qualquer curva, seja ela logarítmica da ARRI, as melhores coisas, né, que você está usando para reproduzir, nessa faixa de 5 a 0, é problemática, em qualquer uma. Mas tem algumas curvas que são melhores que outras para trabalhar essa região. Então você tem que testar isso e ver se você não está precisando, mesmo com todo o recurso da curva logarítmica, aumentar um pouco da sua luz geral, trabalhar com um nível um pouquinho mais alto do seu fill light. Às vezes Sim. a gente confia demais, eu estou usando a curva S-Log da não sei o quê, e você não liga para isso. Você nem dá uma medidinha ali, né, naquele canto escuro, que tem uma coisa importante, tem lá o chinelo, que na cena seguinte vai ser usado para bater na criança. Tá ali o chinelo no escuro, e você está achando que na finalização você recupera aquela imagem ali. E às vezes não, certo? Então é tudo. Isso é.
A cinematografia é uma coisa empírica, mas o empirismo funciona quando você tem conhecimento teórico. Essa que é a verdade. Porque se você não tem o conhecimento teórico, você fica fazendo experiências desnecessárias, coisas que pela teoria você já sabe que não adianta. Então, o que orienta o empirismo na cinematografia é o conhecimento da teoria. Porque aí você só vai experimentar aquilo que faz sentido experimentar. Você não vai gastar tempo fazendo experiências malucas, achando que você vai ter detalhe numa região que está entre 5 e 0 IRE. Tá? Então, é mais ou menos isso. Entendi. Tá? Obrigado, professor. O waveform, você não avalia o waveform pelo logcine, né? Você está monitorando em logcine, o waveform lê Ele lê o sinal. Ele lê o sinal que a câmera está produzindo. Se é um sinal logaritmo que está estendido, ele vai ficar sem ter toda a extensão de 0 a 100. Né? Sim. Então, você tem que saber, quando está capturando em logaritmo, você tem que fazer testes até a imagem final. Se você nunca usou uma curva logarítmica de uma câmera, não é só ver as características, ler as características técnicas daquela curva, né? Você tem que fazer testes antes de começar a trabalhar com aquela curva, né? Você pega uma imagem que você tem controle, você sabe que tem desde o 100 na lâmpada, está estourando ali na lâmpada, e naquele canto escuro está em 0, não tem luz ali, está black, certo? Capturar essa imagem com a curva e ir até a finalização, até a imagem final, ver se você, abrindo essa imagem na finalização, se você vai ter tudo que você quer, se você consegue mexer naquela curva de tal forma a ter toda a informação que você achar necessária para contar aquele momento daquela história. Então, não é só você olhar as características que estão lá explicadas. Já a câmera em S-Log3 reproduz assim, 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 assim. Não, você tem que fazer um teste. Você, com esse conhecimento que você leu lá, de como é que ela se comporta e tal, os gráficos que você viu, porque eles sempre dão exemplos, né? Eles mostram com fotografia e a curva, né? Eles mostram a imagem, um frame, e mostram aquela imagem no waveform, como é que ela está lá. Tem uma avaliação, né? Um critério de avaliação. É. Você não A primeira eliminar, coisa que eu digo a vocês é que vocês todos devem migrar para o ACES. Devem pedir finalização em plataformas que rodem o ACES. Porque é milagroso, vou dizer para vocês, é milagroso. Esse negócio do 16 bits linear, isso foi um ovo de Colombo. É aquela história, como é que eu não pensei nisso antes? Como é que ninguém tinha pensado nisso antes, né? Porque todo mundo ficou preocupado em logaritmizar para poder captar mais informação. Mas se você, na hora de finalizar, não abre essa informação, né, que está em logaritmo, se você não abre, você não vai poder utilizar tudo que você capturou. Então, essa ideia do ACES de abrir para 16 bits linear, uma coisa que foi capturada em 12, né, você abre para 16, é um aumento grande, é tudo geométrico, né? Quando você vai de 12 para 16 bits, aumenta brutalmente a quantidade de informação, né? Como é que não pensaram nisso antes? Né? Mas agora tem, e não tem patente, roda em qualquer máquina, é só você trazer o programa para sua máquina, não paga nada. Né? Então, você tem que convencer o seu finalizador, olha, eu quero trabalhar com o ACES, bota na sua máquina aí, por favor, que eu quero trabalhar com ACES, porque faz uma diferença brutal. Você que está querendo sutileza nas baixas aí, vai amar essa abertura para 16 bits linear, você vai achar o máximo, você vai poder... Eu não conhecia esse programa, não. Eu só conheço o DaVinci e o Premiere, né? Então, mas você pode pegar o material, passar primeiro pelo ACES, e depois você pode até passar de novo no DaVinci, mas essa primeira passada pelo ACES é fantástica.
Eu te digo que é fantástica. Vou baixar já daqui a pouco. Converse com o seu finalizador, certo? E convença ele de instalar o Aces no computador dele, na plataforma que ele trabalha, porque vale a pena, vale bastante a pena, tá? Mais alguma pergunta, gente? Então, olha, se vocês acharem que vale a pena, eu estou esperando vocês no dia 23, tá? E a gente dá início. Vamos falar um pouco primeiro de percepção e cognição visual, porque o padrão sempre será a visão humana. A gente não vai fazer filme para coruja, nem para gato, né? A gente vai fazer filme para pessoa. Então, a gente tem que entender como funciona a percepção e a cognição visual no Homo sapiens. Então, eu vou começar com isso, para a gente ter um fundamento, criar um parâmetro comum, e aí vamos partir aí para a técnica, com todas as novidades, todas as coisas que estão. Se aparecer alguma coisa daqui até lá, eu incorporo. Eu estou sempre de olho nas novidades, tá? Ok. Eu Então vou ver foi um como que minha vida funciona, o que vai acontecer comigo e resolvo. Zaida, qualquer coisa, as aulas estão gravadas. Se você tiver aí entre Oregon e a Pensilvânia, você recupera lá na frente, né? É. Você vai mais para a civilização, isso com certeza. Você indo para a Pensilvânia. Não sei não, não Não sei sabe? não. Não Você sei já não. está saudosa do Oregon, é isso? Antes de mudar, Já. você já está. Antes de mudar, eu tô. Eu tô mudando por causa Olha, do filho, né? Eu mudei para cá por né? causa do filho. O filho mudou para lá. Então, agora, Então você vai seguir. sei lá. Que cidade na Pensilvânia você vai? Uma cidadezinha pequenininha de 8.000 habitantes. Então realmente, Doylestown. Eu estou numa de então 60 realmente, mil. então realmente faz uma diferença, sim. Eu saí Vai do ficar com os, Rio vai para ficar com os cá caipira. e agora é caipira. Então, não sei, está meio complicada. Minha É cabeça está meio meio a complicado. mil. Bom, mas hoje todo mundo está no mundo inteiro, né? Você está aí cidadã do mundo pela internet, por tudo, não tem É problema. verdade. Agora, É isso. começa a conversar com o GPT, que você vai se divertir muito. Gente, olha, foi um Eu prazer vou estar passar com para você, vocês. ok? Tá. Um abraço. Um abraço a todos, um bom final de noite aí, tá? Obrigada. Cezinha.